O pastor da minha cidade veio pessoalmente na minha casa me proibir de ir à igreja. E o motivo, gente, eu nunca pensei que fosse acontecer isso na minha vida, né? A gente sempre escuta essas histórias mirabolantes dos outros, mas a gente acha que com a gente nunca vai acontecer. Eu morava então tão distante, sabe? Mas não era uma cidade muito pequena, era uma cidade até assim que grande. Eu quis estudar, né? Então eu fui morar em outra cidade pra poder estudar. Estudei, me formei e eu consegui um emprego na minha cidade mesmo, porque eu nunca quis sair de lá. Como eu já tava formada, já tinha meu emprego, já tava com a minha vida estabilizada, né? Aluguei uma casinha pra mim, mobiliei tudo certinho, tava, né? Dando andamento na minha vida, né? Na minha existência. E aí eu conheci um candenguinho que na verdade ele não era tão desconhecido assim, que ele era amigo de uma família que o meu pai conhecia, né? Que meu pai já trabalhou pra ele. E a gente começou a conversar. Ele foi na minha casa entregar uma carga pro meu pai quando eu tava lá. Minha casa não, né? Casa do meu pai. E aí a gente se conheceu, ele pediu meu número, a gente começou. Ele pediu meu número pro meu pai, tá? Só pra vocês verem a ousadia. Só que meu pai era de buenas. A gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem. Ele me chamou pra sair. Aí a gente começou a ficar, né? E começamos a namorar. Como eu já tava com a minha vida, tipo assim, toda estabilizada, eu queria casar, né? Casei. Eu me casei com uma pessoa, gente, que basicamente eu mal conhecia. Porque isso tudo foi tipo em 6 meses. E eu já tava de anel no dedo, bombolê de otária, levando macho pra minha casa. Ele foi um namorado exemplar, até porque não deu nem tempo dele fazer nada de errado, né? Um marido maravilhoso, já tinha 2 anos e meio que eu tava casado com ele. E eu achei que assim, gente, achei o amor da minha vida. Tudo bem que eu fui rápida, eu fiquei com esse pé atrás, mas no fim, deu tudo certo, coisas de Deus mesmo. E aí, a família desse meu querido marido, com quem eu amava, a minha sogra e tal, ela frequentava a igreja. E eu comecei a frequentar junto com ela. Curte e comenta pra parte 2. Eu nunca fui de ir à igreja, mas aí, né, era uma mulher casada, já tinha me aquietado. A minha sogra gostava, eu gostava de ficar com a minha sogra, né? Acabei começando a frequentar a igreja. E nisso, o meu marido também começou a frequentar a igreja junto comigo. A gente sempre ia pro culto, eu, ele, a mãe dele, o pai dele. Com o tempo, às vezes, meu pai e minha mãe ia também. Ela não era a única igreja evangélica, né, da minha cidade, mas ela era que tinha, assim, o público maior. E a gente gostava muito dela, as pessoas eram bem legais, né? E assim os anos foram se passando. Eu fiz amizade com todo mundo na igreja, né? A igreja começou a ser parte da minha vida. Só que aí as coisas começaram a ficar um pouco estranhas, né? Porque o pastor começou a meio que me tratar mal. Não só o pastor, mas a família toda dele, né? Porque o pastor era casado, tinha uma mulher, tinha a filha dele. E aí a família dele meio que começou a me rejeitar, sabe? O que antes não acontecia, porque eles eram super simpáticos comigo. Só que aí quando eu ia falar com eles, às vezes assim, pedir conselho, eles começaram a me ignorar. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí tava rolando uma fofoca, dizendo que estavam falando mal de mim pra eles. Que eu tava tentando desviar o Daniel, que no caso era meu marido, sendo que meu marido Daniel não era nem enviado. Eu que enviei ele pra igreja junto comigo. Falando que eu não era certa, que não sei o quê, e pipipipopopó. E aí eu fui conversar com ele, com o pastor sobre isso, né? Que não era verdade, expliquei que era eu que trouxe o Daniel pra igreja, que não sei o quê. E ele falando que não, desconversou, que ele não tava sabendo de fofoca nenhuma. Eu fiquei muito chateada, né? E fui pra casa, bem assim, chateada nesse dia. E meu marido falando que não, que ia dar tudo certo, que isso ia passar. E a gente foi pra casa da minha sogra, porque todos os dias, após a missa, a igreja, no caso, a gente ia pra casa da minha sogra. Só depois que a gente ia pra nossa casa, que no caso era a minha casa, eu que aluguei era minha. No dia seguinte, meu marido querido Daniel acordou cedo pra poder trabalhar, né? E eu estava de folguinha. Então eu fui preparar o meu café, linda e bela, e aí a minha campainha tocou. Quando eu fui atender, quando você pensa que não, quem eras? O pastor. E eu achando o quê? Que ele tinha ido me pedir desculpa, que ele tinha ido conversar comigo sobre a fofoca da igreja, mas não. Ele foi me fazer um pedido. Curte e comenta pra parte 3 pra poder ajudar a blog de vocês, por favor. Obrigada, tirado. Eu convidei o querido pra poder entrar, ele entrou, e aí eu, sem muitas enrolações, perguntei pra ele se ele tava lá pela forma que ele me tratou, porque ele fez pouco caso de mim e tal, se ele queria conversar sobre isso, e ele falou que não, que ele queria me fazer um pedido. Ele me pediu pra poder não ir mais pra igreja, né, porque eu estava desviando outras pessoas, né, que a fofoca tava muito grande, eu não entendia o porquê que tava acontecendo aquilo que as pessoas tinham inventado de mim, porque eu nunca dei motivo. Ele me pediu pra não ir mais à missa, né, a missa não, à igreja, falou que não poderia mais me proibir, não poderia me proibir, mas ele veio me pedir pra que eu fizesse como boa vontade, né, porque fofoca não era coisa de Deus, eu tava causando muita confusão nos jovens, nos cultos, e não sei o quê, e me pediu pra que o meu marido não deixasse
deixasse de ir, nem meu sogro, nem minha sogra, porque não era justo eu desviar um cordeirinho. E foi falando. Eu falei que era um absurdo, que ele não podia me pedir isso, mas ele falou que era Deus que tinha tocado no coração dele, me fazer esse pedido, que era pra eu pelo menos dar um tempo e não ir mais pra igreja. E assim eu fiz. Fiquei extremamente ofendida, pedi pra ele sair da minha casa e não fui mais. Eu falei com meu marido, e meu marido a princípio falou que não ia, né? Mas aí os pais deles continuaram indo, porque eu não falei com eles, eu falei só com meu marido, eu fiquei com tanta vergonha que eu não falei com eles. E eles começaram a chamar o Daniel, e como tava esquisito eu não ir mais, eu falei pro Daniel, vai, que aí disfarça pelo menos eu vou falar que eu não quis, que eu não tava bem. O Daniel continuou frequentando e acabei que eu não proibi ele de ir pra igreja porque eu via que ele gostava. Ele gostava tanto que a vida dele na igreja mudou. Ele meio que virou um ajudante do pastor, da família dele. Ele tava bem mais envolvido com as coisas da igreja e eu falando que queria voltar. E ele falando pra mim que era pra eu dar um tempo, né? As coisas acalmarem. E nisso se passou 9 meses. Só que aí, depois de 9 meses que ele começou a ajudar lá a família do pastor, ele começou a chegar muito tarde em casa. Eu ficava esperando ele na casa da minha sogra, a minha sogra e o meu sogro vinha, e ele ficava, né? E aí ele falou, não, ele tá ajudando o pastor, tá ajudando a mãe do pastor, tá ajudando a esposa do pastor, todo mundo do pastor, a família toda. E acabava que ele voltava pra casa, tipo, umas 2 horas depois. Tá bom. Eu não ia na igreja, né? Até então, ele tava ajudando o pastor. Só que aí, quando começou a me incomodar, né? Porque já tinha mais ou menos uns 3 meses que isso tava acontecendo. De ele voltar tarde. Já tinha 9 meses que ele tava ajudando na igreja e 3 meses ele tava voltando tarde da igreja. Aí um belo dia eu falei pra minha sogra que eu ia pra casa esperar ele em casa, né? E fui. Gente, por quê? Porque ele começou a voltar pra casa com o cabelo molhado quando ele voltava da igreja. Eu comecei a desconfiar e aí, um dia eu falei pra minha sogra que eu ia pra casa e fui atrás dele. Gente, eu entrei na igreja, a porta estava aberta, eles tinham fechado, mas tinha ainda umas pessoas conversando ali, né? Eu entrei, cumprimentei todo mundo e fui procurar meu marido. As pessoas falaram pra mim onde ele tava, que tava na sala do pastor, com o pastor. E eu fui, quando eu abri a porta, o meu marido e o pastor estavam nhenhando. E aí, amor, foi aquele caos. Começou a quebrar o barraco, não acredito que isso tá acontecendo, você tá me traindo, que não sei o que. O povo da igreja, assim, que tava ali ainda presente, já começou a entrar, virou aquele tumulto, virou aquela confusão numa salinha minúscula. E ele falando que não era o que eu tava pensando. E aí, eu fui peguei e falei, então foi por isso que você me proibiu de ir pra igreja, né? Porque você estava de olho no meu marido. Por isso que essas fofocas começaram. Você inventou essa fofoca pra eu poder ficar mal na igreja e ele poder me pedir pra ir não ir mais na igreja porque ele estava de olho no meu marido. Marido esse que eu nem conhecia direito, né? Na época que me casei com ele, era bi. E aí, segundo ele errou, foi moleque, acabou cedendo e tava ficando com o pastor da cidade. Amor, foi um escândalo na cidade. A pastora ficou sabendo que era a mulher do pastor, se separou do pastor também. No fim, a igreja fechou e foi mal bafafá. Também me separei, o meu sogro e minha sogra ficaram chocados. E foi isso, gente. Tem que descobrir agora.